Bom dia, tudo bem? Eu estou aqui para esclarecer suas dúvidas sobre exames radiológicos. Qual que é a sua pergunta? Oi, bom dia. Eu queria tirar uma dúvida porque eu tenho um exame de raio-x marcado, mas eu já fiz esse exame 2 vezes esse ano e eu li em alguma matéria que poderia desenvolver um certo tipo de câncer, teria esse risco. Aí eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Então, isso é um mito, tá? E você pode fazer seu exame sem preocupações. O exame de raio-x é um exame muito seguro, até porque a quantidade de radiação que é emitida é muito pequena. Só que é importante lembrar, toda vez que você for fazer, é importante que seja com a indicação de um médico especialista. E também foi solicitado para minha mãe raio-x para ela fazer o acompanhamento da asma dela. Aí eu queria saber se tem algum outro tipo de exame que possa pedir para analisar melhor o pulmão. O que acontece é que isso também é outro mito muito comum, né? De que o raio-x só vai servir para analisar ossos em caso de fraturas ou coisas parecidas. Mas você pode ficar tranquilo, né? Porque na verdade ele é essencial para muitos diagnósticos, tipo doenças pulmonares nas mamas e no intestino, por exemplo. Certo. Mas ela tem um marca-passo e um pino metálico no braço. Aí teria algum problema? Não tem problema nenhum, tá? Isso não vai ser um impedimento para você fazer seu exame. O aparelho de raio-x ele não interfere em objetos metálicos, em pinos ou em aparelhos como marca-passo. Só que o que vai acontecer é que esses aparelhos vão aparecer como uma imagem branca no exame. Uma última dúvida, a minha irmã, ela tá grávida e ela quer me acompanhar no dia. E aí me falaram que ela não poderia ficar dentro da sala de raio-x comigo. É verdade? Então, nesse caso, seria melhor ela evitar essa exposição, até porque não tem necessidade diagnóstica nenhuma para ela, né? O ideal para as mulheres grávidas é que se evite a exposição à radiação, sobretudo no primeiro trimestre de gestação. Só que pode acontecer algumas eventualidades, ela sofrer algum tipo de acidente, ter uma fratura no pé, por exemplo, e ser necessário um exame de raio-x. Nesse tipo de caso, situação, é importante que seja feito o exame, mas com todos os cuidados, né, adequados para ela para evitar esse tipo de exposição, como usar proteção de chumbo sobre a barriga e tudo mais, mas esse operador vai indicar ela tudo certinho. Vamos ligar lá então pra tirar essa dúvida? Vamos. Tá. Central de Atendimento Radiológico, como posso ajudar? Oi, boa tarde. Eu queria saber, o médico passou uma tomografia para o meu marido fazer por causa de um estiramento no músculo, mas eu vi aqui na internet que ele é melhor para os ossos, isso é verdade? Isso é uma verdade. A tomografia ela é o melhor método de exame para análise de tecidos duros, como os ossos. Já para tecidos moles, como músculos e tendões, a ressonância magnética ela é mais indicada. Ah, certinho, então obrigada. Eu vou passar aqui para minha cunhada que ela tem umas dúvidas também. Oi, tudo bem? Eu queria perguntar, porque a gente também vai fazer uma tomografia, só que no meu exame ele solicitou contraste e no dela não. Aí eu queria saber por que dessa diferença. O uso do contraste ele pode ser necessário, mas isso depende da avaliação do radiologista. Normalmente, o contraste ele é utilizado para analisar artérias, veias ou até mesmo funcionamento de um órgão específico. Já para análise de músculos, ossos, estruturas duras, pode não ser necessário. No entanto, quem vai definir o uso ou não do contraste é o seu médico radiologista. Entendi. Eu queria saber também se tem problema fazer esse exame com contraste e amamentar, porque o meu filho ainda tem amamentação exclusiva e eu queria saber se tem algum problema. É seguro, pois a quantidade de contraste excretado no leite ela é muito pequena. Mas se você estiver muito preocupada, você pode descartar o leite nas primeiras 24 horas seguintes. Central de Atendimento Radiológico, qual a sua dúvida? Oi, boa tarde, tudo bem? Deixa eu te falar, eu vou fazer uma ressonância, só que eu tenho um piercing na sobrancelha e eu não sei se pode ou não, eu tava vendo os comentários, fiquei um pouco preocupado, aí eu achei melhor ligar para perguntar para vocês. Não tem problema, é só você tirar na hora do exame. Todos os objetos metálicos eles devem ser retirados antes de realizar o exame, porque ele pode aquecer e também atrapalhar a qualidade do exame. Isso acontece porque os objetos metálicos eles podem ser magnéticos e quando realiza o exame ele pode ser atraído pelo campo magnético gerado. Isso pode levar a algumas lesões dos pacientes e até mesmo danificar o aparelho. Ah, tá. Entendi, então. Deixa eu te perguntar também outra coisa. Eu tenho um pouco de medo de lugar fechado, assim, sabe? Eu fico um pouco com fobia, tudo. E eu queria saber como que é o procedimento e tudo em relação a isso, se tem alguma coisa que pode fazer. Não se preocupe, nós temos algumas técnicas para minimizar a claustrofobia.
como posicionar você com a cabeça para fora do equipamento. Mas caso não seja possível fazer isso, ou ainda seja muito desconfortável para você, nós podemos solicitar o uso de algum sedativo para tornar o exame mais confortável. Central de Atendimento Radiológico, qual a sua dúvida? Oi, boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida, porque eu tenho uma ressonância marcada para hoje, mas eu tenho marca-passo. Eu queria saber se tem algum problema. Depende do modelo desse marca-passo. Os modelos mais recentes, eles são feitos de titânio e não sofrem tanta influência do campo magnético. No entanto, esse paciente ele precisa passar por uma avaliação de um cardiologista que vai realizar a reprogramação do marca-passo antes e após a realização da ressonância. Porque apesar do ímã não atrair o marca-passo, ele pode alterar o seu funcionamento. Mas é importante lembrar que pacientes que possuem um modelo anterior a 2012, ele não pode ser submetido à realização do exame de ressonância magnética. Certo. Não, tudo bem. Não, mas eu coloquei ele faz menos de 2 anos, então ele é bem recente. Mas eu vou avisar meu cardiologista. Aí só mais uma outra coisa, eu tenho extensão de cílios, tudo bem? As extensões de cílios, geralmente elas são seguras, mas você deve tomar cuidado com a maquiagem permanente, porque ela pode conter metal na sua composição. Ah, ótimo. Certo. E tem algum risco para gravidez? Porque eu tô de 20 semanas. Em relação à exposição, não tem risco, pois a ressonância magnética ela não emite radiações que possam afetar tanto o feto quanto você. É importante lembrar que o exame deve ser feito a partir da 12ª semana de gestação e sem o uso de contraste. Caso seja muito importante o uso do contraste para chegar a um diagnóstico, este deve ser avaliado em conjunto pelo seu obstetra e pelo seu radiologista. Ah, certo. Não, mas acho que não vai ser necessário não. Mas muito obrigada pelo atendimento, viu? E agora, para encerrar os nossos atendimentos, a gente separou algumas perguntas aqui que enviaram para a gente para ler para vocês. E a primeira foi a seguinte: vou fazer uma mamografia esse final de semana e fiquei sabendo que a radiação do exame faz mal para a saúde, tanto que dizem que precisa usar protetor de tireoide. É o seguinte, a radiação emitida na mamografia é muito pequena, então é um exame muito seguro. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Mastologia indica que anualmente toda mulher acima de 40 anos realiza esse exame para fazer o rastreio de um possível câncer de mama. Então é muito importante. Outro caso também para mulheres abaixo de 40 anos, aquelas que possuem algum tipo de nódulo, ou também aquelas que conhecem um histórico familiar de câncer de mama, é importante que elas também realizem esse exame anualmente. E sobre o protetor de tireoide, pode ficar tranquila também que até o Colégio Brasileiro de Radiologia fala que não tem nenhum problema e não precisa de usar protetor, porque o tipo de radiação e a quantidade de radiação envolvida nesse tipo de exame não é capaz, não tem o potencial de machucar, né, de causar danos para a glândula da tireoide. E a segunda pergunta que a gente recebeu é a seguinte: boa tarde, tenho silicone há alguns anos, vou precisar fazer mamografia esse fim de semana. Tem alguma mudança nos exames por conta dele? E o exame, dói? Bom, primeiramente, quanto ao silicone, pode ficar despreocupado, que ele não vai atrapalhar em nada a realização do exame em si. Quanto à questão da dor, é importante ter em mente o seguinte: pode gerar algum tipo de desconforto para aquelas mulheres que têm as mamas mais sensíveis e também para aquelas que têm prótese, né? No momento que vai fazer ali, que o aparelho vai pressionar a mama para fazer a imagem, pode gerar um desconforto. Mas isso é muito rápido, são poucos minutos. E assim, mesmo com um pouco de desconforto, isso não vai chegar aos pés de ter o benefício de um diagnóstico precoce. E agora, a terceira pergunta que a gente recebeu foi a seguinte: no meu exame veio uma classificação BIRADS. O que isso significa? Bom, a classificação BIRADS foi uma classificação desenvolvida para padronizar os achados em um exame mamográfico. E eu até peguei aqui para vocês que ela é dividida em 6 classificações. A primeira, que é o BIRADS 1, é aquele exame que não tem achados. BIRADS 2 são achados benignos, BIRADS 3, achados provavelmente benignos, o BIRADS 4 já são achados provavelmente malignos, o 5, achados altamente suspeitos de malignidade, e 6, lesão maligna conhecida previamente. Então, você fazendo o exame de acordo com a classificação que você vai ter, o seu mastologista vai conseguir te dar uma orientação de acordo com a frequência que você vai ter que ter o acompanhamento e, se é necessário ou não, repetir os exames para verificar como está realmente a situação do seu quadro. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso quadro, a nossa apresentação. Esperamos que a gente tenha tirado o máximo de dúvidas de vocês e que o trabalho tenha enriquecido, né, com bastante informação, com conteúdo de qualidade. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até mais.